Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o segredo de um bom game designer, né? Aquilo que eu considero o segredo importante, né, para o desenvolvimento do game designer. Tem vários outros, mas eu quero abordar o meu aqui com vocês. E ó, acompanha aqui o Fábrica, se você é novo, cara, acompanha os vídeos e todas as redes sociais estão aqui abaixo para você me acompanhar e saber das novidades, tá bom? Então, gente, quando se trata do segredo do game designer, das habilidades de um game designer, a gente precisa entender alguns princípios, algumas boas práticas nesse sentido, né? E aí a gente vai primeiro partir dos conhecimentos, né? Algumas habilidades que ele já tem. Então, por exemplo, quando a gente trata de conhecimento, né? Ele tem que conhecer sobre projetos, sobre arte, sobre design, sobre psicologia, sobre mercado, sobre programação, uma série de conhecimentos que são necessários para ele poder aprimorar essa habilidade, né? Ele também tem que ter habilidades, né? Então, por exemplo, habilidades que eu listei aqui, por exemplo, ele precisa criar ideias, gerar ideias, ser responsável por elas, prototipagem, né? São algumas habilidades que ele possui. E também ele tem que ter atitudes e valores, como visão sistêmica, ser criativo, trabalhar em equipe, ser organizado. Tudo isso é um conjunto de comportamentos que o game designer tem que ter, né? E que a gente percebe isso, querendo ou não, convivendo, trabalhando, a gente acaba sempre tendo essa percepção de fato. E todo esse conjunto de habilidades, conhecimentos, eu trato lá no meu e-book gratuito 18 atributos para ser um ótimo game designer. Lá eu detalho com mais afinco, bastante certinho, todas essas habilidades, conhecimentos, atitudes, e você pode ir lá aprender, que é de graça, é gratuito, pode baixar de boas. Tá aqui abaixo na descrição do vídeo, algum lugar aí, cara, vai te baixar e aproveitar essa oportunidade de aprender mais. Mas a verdade, cara, é que pra mim, o grande segredo de um game designer mesmo, de um bom game designer, é o seguinte, cara, é você articular a teoria e prática do negócio do game design. Esse pra mim é o grande segredo, sabe? E eu vou argumentar o porquê que esse pra mim é o grande segredo para você se tornar um bom game designer. Primeiro ponto disso é porque o game design ele é uma área muito... falta tangibilidade para ele, né? Ele é muito abstrato, né? E aí quando você tem só a teoria como base, você não tem a prática para demonstrar o que você aplicou. Então o game designer que só se atém à teoria não é legal, porque precisa da prática também para provar o que ele está falando. E não só isso, só a prática também não dá a base necessária para explicar os porquês e das decisões que ele toma também dentro do processo de game design na hora de projetar o game dele, né? Então, basicamente, quando você tem os dois, tanto a teoria quanto a prática, você tem o subsídio de justificativa de por que você tomou aquela decisão para o seu projeto, e também tem a prática propriamente, mostrando a tangibilidade, vamos dizer assim, daquilo que você estava aplicando. Outro ponto também é que basicamente não adianta você ler um monte de material de game design e basicamente não botar em prática, não aplicar isso na prática. Vai ser complicado, cara, porque basicamente você vai estar perdendo aí muita prática, muita coisa bacana, né? E daí realmente não vai fixar aquilo que está aprendendo e não vai entender muitas vezes o conceito também, né? Às vezes o cara lá lê um princípio de game design, tá, não botou em prática, tá, mas tá muito abstrato isso aqui. Por exemplo, elegância, por exemplo. Mas daí não botou em prática num projeto, não começou a entender como posso fazer isso. Não vai servir pra nada, cara, vai ser só pra bonito fazer, olha, elegância é isso, então tem que botar em prática. Se você tá curtindo, cara, dá aquele joinha pra mim aí, já se inscreve no canal também, compartilha, faz tudo que tem que fazer. Mas, cara, dá joinha que já ajuda bastante aí no conteúdo, tá bom? Também muito comum também é aquele cara que só dá ideia também, né? Então quando você tem articular teoria e prática, não tem só ideia, não. A ideia tem que se transformar num produto viável. Porque dar ideia, a gente tá cheio de gente querendo dar ideia. O Zé Ideia, que eu sempre falo, né? O Zé Ideia vai lá, dá uma ideiazinha aqui e ali. E ser game designer não é dar ideia. É você realmente ter um produto fechado, já moldado, né? E decisões baseadas em argumentos, cara, não achismo, não ideia, porque dar ideia é muito fácil. Agora, transformar isso num produto de fato, que vai ter mercado, que vai ter diferencial, isso aí que é o grande diferencial realmente de um game designer, e tá dentro de articular teoria e prática também. Outra questão também da articular teoria e prática é que o game designer tem que conhecer diversas áreas do conhecimento, e quando ele só conhece essas áreas do conhecimento, ele acaba sendo superficial, conhecendo de tudo pouco e não aplicando nada. Quando você tem a teoria e prática, basicamente você está colocando aqueles princípios todos integrados dentro de um projeto de jogo, e aí fazendo eles todos casarem, e você está botando realmente a prática acontecer, entendendo melhor esses conceitos. Então o game designer, por ser uma área muito multidisciplinar, muitos assuntos diferentes, acaba que se ele só estudar a teoria, ele acaba basicamente se tornando superficial,
e não botando nada em prática num projeto real. Então por isso que articular teoria e prática, essa questão de multidisciplinaridade é importante para o game design também, de botar em prática. Pessoal, tive um probleminha no áudio, então eu queria complementar o vídeo anterior, explicando para vocês que as técnicas de game design, a gente tem que entender elas como se fosse um canivete suíço, os princípios e técnicas, e não como regras absolutas que eu tenho que usar toda a vida, né? E por isso que é importante a questão da teoria e prática que eu tô falando aqui, porque uma vez que o cara só entende a teoria, ele acha que aquilo é absoluto, só tem que usar. E não, você tem que entender o contexto de aplicação também para usar aquela técnica. Então, por exemplo, o cara lá aprende técnica de prototipagem de papel, por exemplo. Cara, não quer dizer que todo projeto vai usar técnicas de prototipagem de papel. É uma ferramenta do teu canivete que você tem disponível e aí, dado o contexto, você vai ver a aplicação de onde vai utilizá-la e onde vai poder usá-la da melhor forma, entendeu? E tu só vai saber isso com a teoria, entendendo o processo, e a prática para entender o contexto e como vai ser aplicado dentro daquele projeto. Então, por isso que, novamente, o segredo do game designer acaba sendo realmente você ter essa teoria e ter essa prática aliadas para entender melhor isso. Então seria isso, gente. Então deixa aí para mim nos comentários o que você acha. Você acha que esse é o segredo do game designer mesmo? Qual a sua opinião sobre esse tema? Deixa aí para mim nos comentários, vai ser bem legal, tá? Pra gente trocar uma ideia aí. E se inscreve também no canal, curte, compartilha, faz todo aquele esquema, cara, de sempre, tá bom? Né? E compartilha, né? Com a galera aí que tem interesse, que não sabe o que é game design, o segredo do game designer, enfim, né? Que é bem legal também. E se inscreve, cara, se inscreve para receber os vídeos tudo certinho, tá bom? Então, tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.